Beleza, eu sou Shirley Torres, secretária nacional do PV Mulher, onde a política é feita com representatividade, coragem e cuidado com o planeta. Hoje estamos de volta para falar sobre um tema essencial para ser discutido: maternidade e política. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 7 em cada 10 mulheres são mães no Brasil e, desse número, metade é mãe solo. E o fato é que, quando unimos o assunto mulher, maternidade e trabalho, sabemos que há muito o que falar. E quem vai me acompanhar nessa jornada é a Ana Saravi e a Ivone Costa. A Ana já gravou outros podcasts conosco e é nossa vereadora em Aquidauana, no estado do Mato Grosso do Sul. É mãe, técnica de enfermagem e dentro da política foi a única mulher eleita no Legislativo. Esse aqui é só o mínimo, tá, gente? Ela foi muito mais coisa, tá? E sendo a segunda secretária da mesa diretora, a Ana tem um trabalho muito importante no seu município. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Ivone, né? É um prazer estar aqui com vocês, onde as mulheres têm poder de voz, de falar suas demandas, né? E nós estamos nesse tema muito importante, que é a maternidade, a mãe solo, né? Onde, assim, eu, como vereadora no meu município, como você já falou, sou a segunda secretária da mesa, sou secretária estadual do PV também no meu estado, viu, Shirley? Olha aí, assim... tinha que lembrar disso. Então, eu sou lá secretária estadual, né? Estou comandando, né, lá no estado do Mato Grosso do Sul. Aquidauana é uma cidade de 49 mil habitantes, dentro de uma região pantaneira, né? E a gente, assim, é uma cidade pacata, mas acolhedora. É uma cidade, assim, boa de se viver, onde a gente se apaixona. E eu sou, assim, extremamente apaixonada pela minha cidade. Então, assim, eu tenho um desafio muito grande de cuidar da minha cidade, né, do meu povo. Que bom. E para enriquecer essa conversa, né, temos a Ivone Costa. A Ivone não é vereadora, mas ela é membro da Executiva Estadual do Paraná, é quilombola, enfermeira, mãe atípica. Ivone, é um prazer imenso ter você aqui, né? Aproveitando a sua estada em Brasília, a gente disse, rapaz, vamos pegar a Ivone, vamos trazer para a gente fazer uma conversa. Então, muito feliz em ter você aqui. Eu que agradeço a acolhida, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, com a Ana, companheira aqui da saúde. Como você disse, né, aproveitando a estadia aqui em Brasília, também para uma causa importantíssima, que é o combate ao racismo, que é a luta pela igualdade racial, né? Então, estamos em momento de conferência, conferência nacional, hoje é o segundo dia, e fiquei muito feliz com o convite, vindo lá do Paraná representar junto com o meu povo, o nosso povo, né? A galera ali toda quilombola, indígena, preta, parda, enfim, né? Essa diversidade linda que a gente tem do nosso Brasil, né? E estar compondo a executiva do PV é uma satisfação enorme. Percebo o crescimento das mulheres, a voz que é dada às mulheres dentro do Partido Verde, né? Então, eu só tenho a agradecer pelo convite. Que bom. A gente ainda vai melhorar muito. Vamos, estamos no caminho. Estamos caminhando para isso. Eu fico muito feliz com a presença de vocês duas nesse debate político e pessoal, né, de troca de experiência. Para mim é uma alegria proporcionar esse espaço para que todas possam conhecer a história de vocês, né? Conhecer melhor, porque nos municípios todos já conhecem, mas que o Brasil conheça a história de vocês. Sim. Nosso podcast é assistido por muita gente, né? Então, é por isso que agora eu quero saber como tudo começou. Ana, eu tenho acompanhado o teu trabalho em Aquidauana, nas redes sociais, também nas nossas conversas, e vendo a potência desse seu trabalho, do seu mandato. Gostaria que você contasse como tudo começou e como que você chegou a ser essa nossa vereadora aí, tão atuante. Eu lembro no começo, eu estou rindo porque é emocionante. A Ana era bem insegura, muito
muito assim, verdinha. Agora, Ana, minha filha, toda nas redes sociais, bombando. Um mandato, assim, de menos de um ano, mas que é admirável. Conta aí. Então, Shirley, é um desafio muito grande, assim, para a gente, né? Chegar até onde a gente chegou. Foram várias eleições, né? Três, né? Tentativas? Três tentativas, né? Mas o meu pessoal, a minha equipe, minha família me motivava bastante. Não desiste, vai, vai. E eu, assim, falei, não, eu vou sair mais uma, mais dessa, eu tenho que sair para ganhar. Coloquei aquilo na minha cabeça e vai, né? Juntei equipe, juntei família e fomos e aconteceu. Realmente cheguei, consegui chegar até lá. Não é fácil. Daí, quando você ganha, que você está ali em cima recebendo aquele diploma, né? Sendo diplomada é um frio na barriga, porque a responsabilidade é grande, pesa muito na gente, assim, porque eu creio, assim, que não é só eu, mas toda mulher que entra na política, que chega de estar lá recebendo um certificado, sendo diplomada, a responsabilidade pesa, porque nós não estamos ali só para dizer que somos vereadores, que somos mais uma, né, no meio de tantas pessoas. Mas a gente quer que aconteça, né? Cada indicação, cada ofício que a gente solicita, uma lei que a gente consegue, né, sancionar ali juntamente com o Poder Executivo, a gente quer que aquilo aconteça. Então, eu cobro bastante, sabe? Assim, eu sou bastante atuante mesmo, já é da minha natureza tirar o pé do chão. E, realmente, no começo dá aquele recalque na gente de você saber se você vai conseguir, que você vai alcançar os seus objetivos, né? E eu sempre falo que nós não temos problemas, nós temos desafios. Cada dia é um diferente. E as demandas, cada lei que você elabora, que ela é sancionada, né? A gente vê assim, que a população nos procura muito mais. E daí gera outras demandas. Eu achava que eu ia carregar a bandeira da saúde e tudo bem. Mas não, a minha demanda hoje em dia, olha, é campo de futebol. Quando eu vejo, já estou lá ajudando, já estou no campo de futebol lá com o pessoal. Plantando árvores para dar sombra. Incentivando as mulheres a ir para o esporte, né? Que é saúde, é vida. Eu sempre falo assim, né? Ir para o campo de futebol, fazer umas plantações de árvores, né? Então, você vai e, assim, eu falo assim, onde me chama, eu vou. Porque, afinal das contas, eu represento uma cidade. São 49 mil habitantes, 30 e poucos mil são eleitores. Então, eu sou uma vereadora da minha cidade, não é do meu partido, nada, é de todos. Então, eu sempre falo assim, eu defendo a minha cidade, a minha população, o povo que acreditou em mim. Então, assim, eu tenho que sempre me doar o que eu posso. Perfeito. Ivone, hoje você é membro da Executiva Nacional, da Executiva Estadual do PV do Paraná. Mas, no passado, o que te fez entrar para a política? Hoje você está na direção, né? Mas antes, o que foi? O fato de ser mãe atípica, passou por algumas dificuldades? Porque sempre a gente busca a política porque acha que vai conseguir fazer algumas mudanças, né? Como é que foi? Me conta. Olha, eu acho que hoje olhando, eu acho que eu sou política desde muito pequena. Mas a vontade de entrar para a política partidária, ela surgiu a partir da pesquisa da política pública, né? Hoje... Você foi pré-candidata, você foi candidata lá na sua cidade, Piraquara, Paraná. Eu já trabalho na saúde, com gestão da saúde pública já há mais de uma década e pesquiso a área de saúde pública, de política pública para saúde pública. Então, estou finalizando meu doutorado em políticas públicas lá na UFPR. E sempre ali, a política pública não tem como andar separada, eu descobri isso, não tem como andar separada da política partidária, né? Esse é o primeiro ponto. E sim, dificuldades eu comecei a perceber, principalmente quando veio o diagnóstico do meu filho, que é uma criança autista. O diagnóstico veio aos 3 anos e hoje ele tem 11. E desde então eu comecei a trabalhar mais com mães, com mulheres e afins, né? Antes disso, já trabalhava. A saúde pública nos permite isso, né? De trabalhar com pessoas, a maioria delas muito vulneráveis, né? Vulneráveis em diversos aspectos.
Mas aí veio essa questão de trabalhar com mães atípicas. E aí eu comecei a perceber que todas, absolutamente todas, eu posso dizer isso com toda certeza, todas as barreiras que a gente enfrenta, que as mães atípicas enfrentam, principalmente essas em condições extremas de vulnerabilidade, que é a maior parte do meu público com o qual eu trabalho hoje lá no Paraná. Todas as barreiras são políticas. Então, eu senti essa necessidade, foi uma necessidade mesmo. Então, e eu olhava ao redor e olho, continuo olhando, né, que nós não temos representantes, né, municipais, estaduais, e né? federal é um a gente isso demais. E aí a política pública não chega ou demora muito chegar, sabe? Na ponta, nessas pessoas que têm essas necessidades. Então, eu fui fazendo essa ponte, conhecendo as pessoas e trazendo hoje, né, tem a associação lá no município. E o terceiro setor, ele carece também muito de fortalecimento de política pública, né? Porque o terceiro setor, ele chega onde o Estado não chega. Essa que é a verdade, né? Mas essas dificuldades me fizeram. E eu olhava assim e falava, gente, mas precisa de... E eu olhava e falava, cadê? Eu preciso de tal coisa, essa família, ajudar essa família, assim. Mas quem? Quem é a pessoa que eu vou atrás para... E aí você chega a conversar com a pessoa e a pessoa não entende do que está falando, porque só entende da deficiência, porque o autismo é uma deficiência, e todo o seu contexto, porque o autismo não é só o autismo, né, ou outra deficiência, ele é todo um contexto, é interseccional. Então, e aí eu não tinha essa pessoa. E algumas pessoas olhavam para mim e falavam, por que você não se candidata? Porque você não vai ser essa voz, né? E aí eu topei o desafio e me candidatei. Não fui eleita, né? Mas fiz uma boa votação, uma campanha maravilhosa. Imagina a campanha, belíssima. E é isso, acho que é o desafio, né? O propósito que a gente tem enquanto cidadão, enquanto pessoa, a questão da ciência também, né, trazer, eu falo, até coloco na minha camiseta que eu demorei me reconhecer uma mulher cientista, né? Então, trazer isso para o campo da ciência também, né? E o que isso tem, as famílias que a gente atende, as pessoas que hoje eu tenho contato, aquilo que eu disse anteriormente sobre o autismo, né? Tudo é interseccional e transversal. Não dá para trabalhar só na pasta da saúde, né? Não dá. Ana, a saúde ela é ampla. Para citar, a saúde ela é a base, mas tem tudo, tem a cultura, tem, enfim, N coisas. Então, acho que motivos é que não faltam para ter entrado na política. Então, esse o próximo ponto que você vai dar continuidade à sua fala, e depois eu passo para a Ana, é exatamente isso. Além de mãe, ambas são originalmente da área da saúde, né? Vocês enxergam esses fatores como uma vantagem quando pensam nas necessidades do outro, em um contexto político ou uma articulação social? O fato de vocês serem da saúde? Sim, com certeza. A saúde, ela nos traz essas nuances de enxergar o outro a partir do que a gente fala muito na enfermagem, né, Ana, que é a empatia. Mas eu sempre falo isso para os meus alunos, de que empatia, na verdade, ela é uma utopia, porque ninguém vive o lado do outro, ninguém vive. Você precisa se reconhecer no seu lugar primeiro, para depois você reconhecer o lugar do outro. E eu acho que é isso que a política nos traz, né? O fortalecimento da mulher na política, da mãe, daquela mãe que precisa sair para trabalhar, que tem dificuldade de acesso à creche, à saúde, ao básico, né? Então, sim, acho que a saúde ela nos permite isso e como base, não tem o conceito de saúde, ele é muito amplo. Sim. Né? Então, para se ter saúde, a gente precisa de todo o resto girando redondinho.
e não é isso que acontece, né? A política pública de diversas outras questões não são efetivas, eficazes, e aí acaba que a saúde pessoal... E também a gente tem um contexto importantíssimo no nosso país, que foi a pandemia, e que nós vivemos um momento pós-pandemia que é surreal, que ainda tem um impacto gigantesco, principalmente nas mães atípicas, né, onde nós ficamos em casa com as crianças ali sem saber o que fazer, com crianças com deficiência em casa, e isso impacta diretamente, né? E impactou a saúde mental não só de mães atípicas, mas de todo mundo no geral. Então, a gente vive um momento na saúde que é necessário esse fortalecimento. E quem tem essa visão é a mulher, é a mãe, né? Que vive isso na pele, que sabe descrever, que sabe pegar um projeto de política pública e dizer, olha, isso aqui não está certo, isso aqui não vai dar certo, porque não é dessa forma, não é essa a realidade, né? Então, acho que trabalhar com esse equilíbrio do que é real e do que é possível e do que as pessoas trazem, do que os gestores públicos trazem hoje, né, para nós, enquanto sociedade. Ana, você acha que ajudou muito o fato de você ser originalmente da área da saúde? Te ajudou? Te levou Hoje você tem uma nova visão. Você disse que chegou lá na Câmara pensando em só tratar da saúde, né? E hoje já tem uma visão completa. Mas como você acha que essa coisa da saúde te ajudou? Ajuda e, ao mesmo tempo, assim, a gente se sente, às vezes, impotente. Porque, até por ter um conhecimento assim, na área da saúde, fui diretora de unidade por muito tempo, eu sempre pegava direção de unidade, e ali você via de tudo, né? Às vezes um abandono, às vezes assim, o poder público às vezes não se interessa por certas situações, e é onde a gente se sente impotente, porque você fala, nossa, eu podia ajudar tanto, podia fazer tanto, e você, às vezes, fica de mãos atadas. Mas eu procuro, sabe, assim, o que eu posso tá ajudando. Eu tenho um trabalho social também, que eu já desenvolvia antes de ser vereadora, que eu sempre procurava, assim, eu tinha na minha casa 5 cadeiras de roda, cadeira de banho, então eu sempre atendia, às vezes, uma pessoa que precisava, até hoje, eles correm muito atrás de mim. Daí, às vezes, sobra um dinheirinho, eu compro lá uma muleta, às vezes eu compro uma bengalinha, um andador, para estar atendendo. Porque eu falo assim, eu acho tão triste você falar não, quando você vê que uma situação é tão deprimente, as pessoas eles sofrendo, né? E assim, hoje os protocolos, a burocracia, às vezes, dentro da saúde, atrapalha. Outro dia mesmo, e as pessoas me acham. Outro dia mesmo, o rapaz estava com um espinho de um peixe no braço, e era nosso, lá de Aquidauana. E precisava tirar aquele espinho. Aquidauana não faz esse procedimento, manda para Campo Grande. Daí chega lá, Santa Casa está em greve, o paciente com dor. Daí vira uma população inteira, o próprio jornal te manda mensagem. Daí, assim, eu tenho alguns acessos lá com o pessoal da regulação de lá, eles me ajudam bastante. Então, a saúde ajudou antes e está e está me ajudando, né? Sim, mas ainda existem as burocracias que a gente, às vezes, acha, assim, que, nossa, é tão fácil, às vezes. E, por exemplo, eu tive, agora, esses dias, doente lá dentro do hospital, e a gente vê... Fez até cirurgia, né? Fiz cirurgia, estou com 20 dias de cirurgia, se meu médico me ouvir, ele me mata. Então, assim, e a gente vê, você chega ali, claro, eu sou bem atendida, todo mundo vem, corre. Daí você fica pensando, gente, se é outro paciente, igual quando eu voltei novamente, que eu precisei ser internada novamente, tinha gente ali com dor e tal, daí você chega, você já passa, já te leva, e o paciente está ali. Então, isso também é impactante. O lado negativo, assim, que às vezes eu acho, né? Tudo bem que honra quem tem honra, né? Tem isso também, mas às vezes a gente vê que a população elas fica um pouquinho esquecida por falta de empatia mesmo. Às vezes o funcionário está ali, igual eu cheguei meu rendidor, eu vi que a médica estava no celular, entendeu? Daí eu fui, falei, entrei na sala, falei, espera que sua ficha não chegou.
Daí eu, né, não E a quis sua me ficha não apresentar. caiu. A sua E a ficha sua não ficha não caiu. Eu não quis me apresentar para ela, que o médico já Tá, tinha mandado eu aham. chegar para ser Sim. internada. Mas assim, você vê que às vezes é falta de boa vontade. E se a pessoa corresse um pouquinho mais, eles conseguiriam atender mais rápido e selecionar. A gente tem assim uma seleção ali dentro do hospital, que são os emergência, o que é emergência, urgência, o paciente que é área verde, azul, amarela. Então, assim, é selecionado por cor, conforme a gravidade do problema, né? Então, assim, gente, vamos acelerar. Eu, quando era chefe de unidade, que eu via que chegava um paciente ali que ele era mais vulnerável, eu procurava atender ele primeiro. Colocava, né, ia lá, às vezes conversava com o médico, passava na frente. Ou então aquele barraqueiro também que chegava para fazer barraco. Já tira ele dali para ele não contaminar, atende logo, vai embora, vamos sair dali. Então, assim, a gente tem que ter uma visão dentro da saúde. Já trabalhei na central de auditoria, onde a gente vê cada relato, assim, gente, muito triste, sabe? Ver o paciente, em vez de chegar, o paciente não está mentindo. Se ele vai até ali na ouvidoria para te reclamar, é que ele já foi muito humilhado lá na ponta, né? Então, e às vezes o gestor também não sabe que ele está ali dentro. Eu falo, gente, tem que andar um pouquinho mais e visitar as unidades de saúde, ver a realidade. Eu ando bastante, viu, Shirley? Eu vou, visito as unidades, sempre, sim, procurar saber como é que está os atendimentos, como é que está o material, como que está, qual é a necessidade das unidades de saúde, a população. Às vezes eu converso com algum pessoal que está ali aguardando, alguns pacientes. Então, assim, é bacana porque a gente entende, porque você sabe até onde você vai encaminhar. E eu, assim, às vezes, eu nunca me nego, sabe? Quando sempre eu encaminho um paciente para regulação, geralmente eles marcam as vagas, a gente consegue mais rapidinho, entendeu? E politicamente isso me ajuda, né? Porque você consegue Termina atender. que a saúde está ajudando no mandato. Ajuda para Pronto. mim, ajuda. Quando olhamos para a realidade de mães atípicas e crianças autistas, percebemos que muitas vezes essas famílias enfrentam isolamento, falta de acolhimento e políticas públicas. A partir da vivência de vocês, como vocês acreditam que o poder público pode ser mais aliado, mais próximo das mães atípicas, Ivone? Olha, você falou a palavra-chave, que é próximo. A política pública ela tem que ser feita lá dentro do território. E tem que ser feita para pessoas específicas também. Eu sempre falo que a política pública não dá para colocar todo mundo num balaio só e mexer, né? Então, tem que ser política específica. Então, a gente tem dificuldades, demandas diferentes. Então, a política ela precisa considerar isso. Então, o primeiro ponto é esse. O gestor público, o político, ele precisa estar próximo, ele precisa conhecer a realidade, né? E a sensibilização é muito importante nas mais diversas deficiências. Por exemplo, hoje é o Dia Nacional de Conscientização da Distrofia Muscular, que é uma doença rara. Então, que muitas mães convivem com crianças, adultos e afins com doenças raras e têm essa dificuldade no acesso a medicamento, vive o isolamento, como você bem colocou. Fisioterapia que ele precisa. O básico, né? Então, essas políticas públicas, elas precisam ser efetivas ali e tem que acontecer na prática, voltada para aquela família, voltada para aquela pessoa. E a gente não consegue isso. Vou dar um exemplo. No meu município, não tem CAPS infantil, que é um centro de atendimento de saúde mental para crianças e adolescentes, né? Então, e não tem também, tem pouco acesso de crianças e adolescentes à saúde mental, a terapias. Então, essas crianças, elas precisam ir para outro município fazer as terapias. Se já é difícil na cidade, imagina fora da cidade. E eu sempre dou esse exemplo, que essas mães, elas precisam ir, e isso não acontece só no meu município, isso é Brasil, né? Hoje mesmo eu recebi uma demanda de uma conselheira tutelar que está acontecendo algo parecido
num município vizinho. E aí essa mãe, ela precisa ir até, quando consegue, né, uma terapia pelo SUS, precisa ir até o município vizinho, só que aí ela depende do transporte da saúde ou de outro setor que, enfim. E só que não existe, não tem um transporte para cada um levar no horário. Então, o que acontece? Essa mãe sai, um exemplo, a terapia dela é às 11. Ela sai a terapia 7 da manhã às com 11, todas as outras. com todas as outras. É. E aquelas crianças com tudo. E aí tem demanda de comida, tem demanda do autismo propriamente dito, que essas crianças não conseguem ficar muito tempo dentro de um ambiente fechado, aglomeração, estímulo. Então, veja, eu tenho meu carro, eu levo meu filho, ele vai com o cobertorzinho dele, com o cheirinho dele, até a terapia no outro município, que em Piraquara não tem. E para mim já é difícil. Agora, você imagina para essas mães. E pior ainda para as outras que têm que pegar ônibus. Tem criança autista que não suporta ônibus. Então, veja, a terapia, aquilo que é oferecido para aquela criança autista, para aquela pessoa autista, não tem retorno nenhum, porque ele já chegou lá desregulado, não vai adiantar fazer a terapia. Então, né? Então veja, a ida e a volta é a pior ida e a do volta que é não pior. ir. Ele já pior. chega totalmente... Então, veja, um exemplo de política pública que, ao meu ver, é só para dizer que não tem efetividade. E aí, A luta é para que ela aconteça no município. No município. Isso, inclusive, é lei. Né? Isso é um direito. A Lei Berenspiana, ela traz essa questão. A nossa Constituição Federal traz essa questão. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim, são N leis que Ivone, amparam. vamos no Ministério Público, mulher. Vamos. O Ministério Público é o lugar. Eu falo, às vezes algumas pessoas falam, você fica instigando a ouvidoria, você fica instigando o Ministério Público. Sim, mas é exatamente isso que eu faço. Alguém tem que fazer. Porque não adianta só reclamar entre nós. Eu falo para as mães, não adianta a gente ser um grupo de pessoas que só reclama. A gente precisa notificar isso, a gente precisa escrever isso. E às vezes também tem um ponto que, às vezes o gestor nem sabe que isso acontece, ele nem entende o contexto. Então, isso precisa chegar nele. Olha, acontece assim, assim. Para daí o gestor ter aquele, realmente é isso. Porque muitos não fazem porque não quer fazer mesmo ou não tem orçamento para isso, quer sempre o orçamento. Eu falo que nós precisamos, nós mulheres, principalmente nós mulheres da política, a gente precisa lutar por orçamento para todas as políticas públicas, porque só através de orçamento, que é o que a gente escuta. Então, quando eu vou falar de uma política pública dessa, que eu citei o exemplo, a fala é que não tem orçamento para tal, não tem transporte, não tem, enfim. E aí, por trás disso tudo, tem a mãe, totalmente vulnerável, abandonada, uma mãe solo, e quando a gente fala a mãe solo, é a que não tem marido. Às vezes, essa mãe não tem um marido, não tem rede de apoio nenhum. Então, essa mãe totalmente vulnerável. Então, é um ciclo, assim, que é vicioso, que a gente não consegue... Às vezes, a gente se vê... a palavra que a Ana usou, que é a impotência. Né? E a impotência, ela é frustrante demais. Você olhar para um grupo de pessoas, para grupos, né, vulneráveis, que tem vários, não só de mães atípicas, mas você olhar e você saber que sim, tem o que ser feito e pode ser feito e não é feito. Então, acho que é isso. Bom, eu estou adorando, né, a nossa conversa, mas como temos que ir para a reta final... agora que já falamos do passado, como que vocês gostariam, como é que foi, e também um pouco sobre o futuro, nós vamos agora falar um pouco dos sonhos, né? Quais os sonhos de vocês e o que leva vocês também a não parar, né? A não parar e não desistir, né? E antes de terminar... além dos sonhos, qual é o conselho que vocês dariam, né? Para as outras mulheres, para as mães atípicas, para as negras, quilombolas, índias, né? O sonho e o conselho. Pode ser você, Ivone. Pode ser eu. Bom, eu vivo de sonhos, né? Eu sou uma mulher movida a sonhos.
Então, já realizei vários deles e eu acho que a gente tem que se permitir sonhar, estar sempre sonhando. Então, o meu sonho é estar sempre fazendo essa vida com o propósito que eu levo. As pessoas me perguntam, Ivone, mas de novo isso, por que dessa luta, por que desiste disso? Até pessoas do próprio círculo ali, não vai dar certo, não vai dar certo, sim. Vamos continuar, porque eu penso que não é o número de pessoas que a gente alcança, é a qualidade. Então, se a gente consegue fazer a diferença na vida de uma família, de uma mãe atípica, uma roda de conversa que a gente faz com 5 mães, é menos 5 mães tentando suicídio, entende? Então, é nisso que eu penso. Então, o meu sonho é sempre continuar fazendo a diferença na vida das pessoas e que as pessoas continuem fazendo a diferença na minha vida também. E antes do conselho, vamos ouvir então o sonho da Ana. Qual é o seu sonho? Aí... vendo aqui a Ivone, né? E quando eu assumi meu mandato, eu tinha um sonho muito grande no meu coração, que era fazer a lei contra os fogos de artifício, justamente pelos autistas, né? E pelos idosos, pelos animais, principalmente os autistas, porque eu trabalhei muito tempo em unidade de saúde, onde a gente tinha a ala de psiquiatria e a gente recebia muitas crianças. E eu via, assim, quanto que essas mães sofriam, quanto que essas crianças sofriam. Daí, quando eu ganhei, eu falei, meu primeiro projeto vai ser contra os fogos de artifício. Me chamaram de doida, tipo assim, você vai mexer numa cachopa de marimbondo. Meus colegas, quando eu falei para eles, gente, vou fazer o projeto de lei contra os fogos, eu quero saber se vocês vão votar a favor. Tem uns falam, você vai mexer com, né, uma cachopa de marimbondo. Falei, gente, mas se a gente não encarar o desafio, você não vai fazer nada, não vai fazer acontecer. E é nessa cachopa de marimbondo, sim, que eu quero jogar a pedra. E foi. E as primeiras visitas que eu tive no meu gabinete foram das mães atípicas, que chegaram lá. Daí foi um grupo de mulheres, né, me levar a proposta. Daí eu falei, não, mas já está aqui, já estou trabalhando em cima desse projeto, quero o apoio de vocês. Venham comigo para a sessão, venham comigo para a Câmara, que o projeto vai passar por 3 turnos, né? E vocês têm que estar ali, porque a força vem de vocês. Eu sozinha não vou conseguir nada, eu vou entrar com o projeto e vocês têm que me apoiar. Daí foi muito bem aceito. Até eu estava contando para a Shirley que, num outro mandato, teve um vereador que entrou, ele não conseguiu aprovar o projeto. E quem me ajudou, inclusive, a falar sobre os decibéis foi o próprio dono da Casa dos Fogos, que ele foi no meu gabinete falar a respeito. E eu falei para ele, né, que já tinha passado o projeto para a primeira votação, e eu não escondi, deixei que o povo colocasse nas redes sociais, entendeu? Porque eu chamei as ONGs de animais, né, as casas que acolhiam animais de rua. Então, assim, eu chamei todo esse pessoal, né, e veio a imprensa, um povo para me ajudar. E ele foi no meu gabinete, já onde ia para a segunda votação. E daí eu conversei com ele, expliquei qual era o meu objetivo, que eu era da área da saúde, que eu via aquele sofrimento das mães, das crianças se automutilando, agredindo as mães. Às vezes as coitadas ficavam assim, às vezes acuadas com vergonha, que às vezes tinha criança que batia, né? E daí eu falava assim, como? Daí ele me entendeu e ele me ajudou, porque eu tinha colocado 120 decibéis. Daí ele falou, não, é muito, coloca 70. Então, assim, ele próprio me ajudou. Porque hoje já tem os fogos 6 estampidos, sim, né? Então, e é muito mais bonito. Então, assim, foi um projeto, assim, que foi maravilhoso. Eu ia entrar com um projeto de lei também para mães atípicas, que nós fizemos. Daí o vereador entrou um pouquinho antes de mim, porque eu dei para a assessora dele, acho que eu estava conversando até com a Aline, ela é uma advogada, eu falei assim, você me dá uma forcinha para fazer esse projeto? Ela pegou e fez para o vereador dela, roubou minha ideia, mas daí aprovamos. Ai, que e bom. Temos essa lei para as mães atípicas no nosso município, onde a gente ali vai ter um local para elas serem acolhidas, ter um grupo de apoio, né, ter trabalhos assim que possam estar motivando elas, porque elas se sentem o quê? Elas não têm tempo para se arrumarem, não é isso? Não tem tempo para nada. E lá também no nosso município nós conseguimos fazer uma permuta do sindicato nosso, que inclusive eu sou do sindicato, mas eu votei a favor que se fizesse a troca e expliquei para eles por quê. Porque a Pestalozzi, ela tem um espaço grande. E lá tem um grande empresário, que ele é um dos diretores da Pestalozzi.
E ele tinha um dinheiro que ele queria construir um hospital ali. E teria que ser naquele espaço nosso, para não sair mais as crianças, para essa questão do transporte e tal. E daí nós lutamos junto, tal, até que conseguimos e trocamos agora. Nós já vamos ter um espaço, já vai ter essa clínica do Ser Pestalozzi lá para atender as crianças, para que elas não precisem se deslocar até o SEM. Então, as consultas vão ser todas ali. Vai ter salinha de repouso quando precisar fazer uma medicação. Então, assim, é um... chega a me arrepiar, porque é uma coisa, assim, que brotou no meu coração quando eu fui eleita. Então, era um sonho que eu tinha, assim, de levar esse projeto. E o conselho? E eu fiz o do escapamento também, que... sim, né, tem o do escapamento. Agrega também a mesma das situação. motos, né? Consegui agora, foi aprovado. Então, tem 2 projetos já aprovados. E o conselho para Vamos Mulher, que as mulheres invistam em si, né? E vêm para a luta com a gente. Vamos investir mais na política, vamos sair, vamos ser mais vereadoras, né? Vamos entrar nos órgãos públicos lá e vamos fazer as políticas públicas das mulheres. Né? Eu participo também do grupo Todos com Ela, por Elas, né? No meu município lá também, dou todo apoio. Participo da Rede Feminina do Combate ao Câncer, também que é um grupo de mulheres aposentadas, voluntárias. Então, assim, no nosso município, graças a Deus, a gente tem, assim, esse suporte, sabe? Mas a gente busca cada dia. Eu sou bastante atuante no meu mandato. E a verdinha amadureceu. E o seu conselho, Ivone, para as mulheres que... outras mulheres que querem entrar na política? Bom, o conselho que eu dou, eu trago isso comigo, que é o não desistir. Eu coloquei aqui que eu não desisto fácil, mas, na verdade, eu não desisto. Então... Fácil ou difícil? Não, fácil ou difícil, não é... Algumas coisas a gente precisa tirar o pé um pouquinho e voltar um pouquinho atrás para tomar impulso e começar de novo, mas não é um desistir. Então, essa questão de investir em si para as mulheres é muito importante. Pensar em mim, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E para a gente vir com esse empoderamento para o bando, né? Eu falo isso. No Quilombo, a gente movimenta muito isso, que é o andar em bando, que é o fazer rodas, que é estar sempre junto. Rede, realmente. Buscar parcerias, né? Tem um desse lado e um desse lado. Você balança para cá, não cai. Balança para cá, não cai também. Então, se tem mulher aqui, a gente consegue ir para frente sempre, né? Então, vir para a luta, assim como a Ana falou. E uma coisa um momento assim da minha vida que eu acho que eu estou vivendo, que é não estou preocupada com o que os outros pensam sobre a mulher na política, né? A minha atuação enquanto uma mulher política. Eu estou preocupada nas pessoas que eu posso alcançar enquanto sendo uma política atuante, né? Com mandato ou sem mandato, né? Então, a mulher na política ela é necessário, mulherar é necessário, né? Muito bem. Então, e é o que a gente está fazendo aqui, isso é fortalecimento, é dar as mãos e seguir em bando, né? Fortalecida. Acho que é isso. Que tudo. Eu realmente fico muito feliz em recebê-las e de termos conversado sobre um tema tão importante que é a maternidade e a política. Por isso, quero agradecer muito a Ana, a você, Ivone, por compartilharem suas histórias. E eu queria deixar um espaço, a gente já está encerrando, para vocês deixarem uma mensagem de vocês para quem nos assiste e nos ouve. Qual a mensagem que vocês querem deixar? Bom, uma mensagem... eu acho que a gente tem que ouvir sempre. A mensagem que eu deixo é da gente se ouvir o nosso interior para poder fazer as coisas, ir para frente, a rede de apoio, né? Tá sempre se ouvindo para que a gente possa continuar, porque nós temos voz e nós precisamos ouvir a nossa própria voz para poder dar voz a outras mulheres. Nossa, que tudo. Ana, tua mensagem. Então, Shirley, eu quero agradecer, né, de coração essa oportunidade de estar aqui. Eu adorei passar esse dia praticamente aqui com você, né? Dediquei, falei, não, vamos falar um pouquinho, né, da nossa história, para a gente poder estar incentivando outras mulheres, né?
que não desista de si, que venha, encare os desafios. Nós vivemos de desafios, né? Então, Shirley, agradecer essa oportunidade de estar aqui, esse momento com você, te conhecer pessoalmente, né? E estarmos aqui no PV, né? PV Mulher, isso é muito interessante. Ser abraçada, né? Hoje eu me sinto, olha, super protegida no partido. Então, eu venho, assim, motivar as mulheres. Venham, vamos para a política, vamos encarar, vamos dar a nossa cara, né? Dar o nosso melhor. Porque nós temos o melhor para dar. Nós temos coragem, nós somos empoderadas. Ok. Meninas, então, eu quero muito agradecer e quero deixar uma lembrança desse momento para que vocês, ao retornarem para a cidade de vocês, levem a nossa... Então, aqui é a nossa bolsa do PV Mulher. Ai, que linda! Vocês vão levar a xícara aqui. Eu já estava namorando essa. Que bom. Então, você vai receber a xícara aqui. Essa minha tá aqui. Ai, que linda. Fazer pequenas anotações. E um botão do PV Mulher. Que lindo. Usar, né? E agradecer muito a vocês. Tá muito bom? obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, não esquece, segue o PV Mulher no Instagram e compartilha, né, esses episódios com as suas amigas. Vem com a gente. Essas vozes que transformam a política em ação também espero que empodere vocês que nos assistem a divulgar esse trabalho tão maravilhoso da Ivone, da Ana e de todas as mulheres que já passaram por aqui em outros podcasts e nos que virão também. Então, um grande beijo e vamos mulherar. Vamos mulherar, é isso aí, resistência. Muito obrigada, gente, você que nos assiste e nos ouve. Muito obrigada mesmo, do fundo do coração. Ai, amei.